Olá pessoal, bem-vindo aí a mais uma aula, gestão de estoque, dando continuidade à definição do método de programação. Então, conforme prometido, vamos falar hoje aí do método propriamente dito, das ferramentas que vão operacionalizar aquilo que você vai comprar ou produzir para estoque e aquilo que você vai comprar ou produzir contra pedido, tá? Lembrando que são recomendações, sugestões aí de ferramentas que a gente considera mais adequadas para operacionalizar aí essas duas políticas de programação, para estoque e contra pedido. Bom, então pessoal, quando a gente fala em programação contra pedido, tem duas ferramentas aí que funcionam muito bem para esse tipo de política, tá? O próprio MRP, né? E o sistema tambor, pulmão e corda. Vou falar daqui a pouco sobre cada um deles, tá bom? No caso das programações aí para estoque, temos aí o sistema Kanban, né? A gente já falou bastante dele aqui ao longo aí desse curso, e o sisteminha de duas gavetas. Então vamos entender aí, resgatando aquela nossa tabela que combina, né, a classificação ABC de custo com as faixas de frequência, onde que entrariam essas ferramentas. Então, pessoal, quando a gente fala, por exemplo, vamos lá, linha a linha, tá? Lembrando aqui, recordando, quando o item tem uma classificação de custo classe A, e a gente colocou ele numa faixa de frequência aí até 5 dias, então a gente falou, olha, até essa faixa de frequência aí, nós vamos produzir, comprar esses itens para estoque. Qual o melhor método de programação? Qual o melhor tipo de programação em controle? Qual a melhor ferramenta para a gente fazer, então, uma operacionalização, né, de uma programação para estoque? O Kanban, né, o sistema Kanban, tal qual a gente conhece aí, tá? O sistema Kanban, pessoal, a gente já falou bastante sobre ele, então só recordando, né, é um sistema que inclusive ele é respaldado aí na gestão à vista das cores do semáforo, né, e ele basicamente é um sistema também de ponto de pedido, baseado em ponto de reposição, né, como todos os sistemas em que você produz, compra para estoque. Então à medida o quê? Que você vai puxando o consumidor, seja ele interno, seja o consumidor externo, né, ele vai consumindo o estoque e você vai disparando os Kanbans, ou seja, as ordens de reposição, os cartões de reposição, para o respectivo quadro semáforo. Mais adiante, já nas próximas aulas, aí, a gente vai falar aí sobre as faixas do semáforo, sobre o dimensionamento do sistema Kanban, tá bom, pessoal? Então fiquem atentos aí que a gente vai entrar realmente no detalhamento, o que significa cada uma das cores, como dimensionar cada uma dessas faixas de cores, tá bom? E aí, à medida que você vai puxando, esses cartões vão se acumulando, e aí, até que um momento, eles vão atingir o ponto de pedido. Atingir o ponto de pedido, junta-se todos os cartões, manda para o processo produtor, tá? Ou para um fornecedor externo, se a gente estiver falando de compras. E aí, você, então, repõe aquela quantidade correspondente à quantidade de cartões que a gente disparou. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, esse é o sistema Kanban. É um sistema já, assim, reconhecidamente de excelência para operacionalizar a lógica da puxada, para operacionalizar tudo que você pretende aí programar, comprar para estoque, tá bom? Voltando aí, vamos para a segunda linha, pessoal. Itens classe B, também frequente, até 10 dias, para estoque, sistema Kanban, mesma forma, tá bom? Itens classe C, aqui já aparece uma pequena diferenciação, né? Nos classes Cs, também dentro da faixa aí de frequência que a gente vai estar programando, seja para produzir ou para comprar para estoque, a gente pode usar tanto o Kanban, mas surge uma outra ferramenta aí, que é a ferramenta de sistema de duas gavetas, né? O que é duas gavetas, pessoal? É literalmente um sistema baseado aí em duas gavetas, duas caixas, dois contenedores do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de itens. Então você praticamente divide o lote aí do seu estoque em duas caixas, duas gavetas aí de mesmo tamanho. E a lógica é basicamente o quê? À medida que você puxa, vai consumir na primeira, sempre está atento para consumir, né, uma de cada vez. Se você consome as duas, você está baixando as duas simultaneamente, aí o sistema não funciona. Bateu no ponto de pedido, ou seja, é a gaveta vazia, você dispara a reposição e aí você puxa a outra gaveta
e começa a consumir dessa outra gaveta. O sistema de duas gavetas em regime, ele basicamente você tem o quê? Uma gaveta no ponto de estoque, que é a que você está consumindo de fato, como vocês estão vendo aqui agora, e a outra gaveta ela está em processamento, ela está em processo de compra, em processo de produção, enfim, ela está no processo de reposição. Então, na prática, você tem ali uma gaveta mesmo no ponto de estoque. Aí fala assim, Ricardo, qual a diferença, né, disso aí para o sistema Kanban? A diferença é que no sistema Kanban é como se você trabalhasse com mais gavetas. Né? E você trabalhando com mais gavetas, você tem aí a opção, né, de trabalhar com gavetas de tamanhos menores, lotes de reposição de tamanho menor. O sistema duas gavetas, ele é um sistema que qual a vantagem dele? Ele é mais simples. Você controla apenas dois Kanbans, duas gavetas. Porém, ele fica restrito em termos de dimensionamento do tamanho desse estoque, ele fica restrito a você ter que dimensionar cada gaveta pelo o maior entre o ciclo de reposição, ou seja, a frequência de reposição, versus o lead time de reposição, o tempo de reposição. Tá? Então, para você entender essa desvantagem, é mais ou menos o seguinte. Imagine que você compre um produto importado, que demora 3 meses para chegar. Então, o lead time de reposição é 3 meses. Porém, você tem todo um processo de compra super otimizado, em que a frequência de compra que você está fazendo é semanal. Toda semana você está pondo um pedido de compra. Tá? No sistema Kanban, você tem condições de estar trabalhando, então, com um estoque semanal. Né? Basta você ter uma semana de estoque aqui, depois que o sistema entra em regime, toda semana está chegando um pouquinho. Mesmo demorando 3 meses. Por quê? Porque você dimensionou baseado o quê? Na frequência de compra. Tá? No sistema duas gavetas você não tem essa possibilidade. No sistema duas gavetas você é obrigado a definir a gaveta do tamanho do quê? Do tempo de reposição. Ou seja, aí você vai ter que ter duas gavetas de 3 meses. Tá? Então ela tem esse porém. Por isso que o sistema duas gavetas é recomendado mais para controle de estoque de itens classe C, de baixo custo, menor valor agregado. As fábricas gostam muito de usar o sistema de duas gavetas para abastecimento de linhas de montagem. Por exemplo, o almoxarifado vai lá e deixa sempre 2 caixinhas, né, do item lá no ponto de consumo. Justamente por isso, são itens baratinhos, são itens que não tem problema você dimensionar aí vamos dizer assim, pelo maior entre o lead time e a frequência de reabastecimento. E vários outros exemplos, né, desde que seja aí, itens classe C, o sistema duas gavetas, o custo-benefício que você tem pela simplicidade, principalmente, ele é maior. Tá? Principalmente em sistema que você quer fazer o controle físico, Kanban, né, o Kanban físico propriamente dito. Aí o sistema de duas gavetas é muito mais fácil de operacionalizar, porque você está operacionalizando 2 cartões, 2 contenedores, né? Em detrimento ao Kanban, que eventualmente você pode ter 10 cartões até rodando no loop inteiro. Tá?